Eu tenho uma reportagem agora de um assunto que foi dado ontem aqui e deixou todo mundo de cabelo em pé. E o que nós descobrimos depois do programa de ontem deixou as coisas ainda piores. A foto do Alisson. Alisson e Renai, um casal que já não se entendia. No começo, era aquela paixão enorme, mas que terminou muito mal, só que de um jeito que eu nunca tinha visto antes. O próprio delegado que investiga o caso diz: eu tenho 24 anos de experiência como delegado e eu nunca investiguei um caso como esse. Para o delegado que já investigou muitos feminicídios, imagina, algo completamente surpreendente. Para mim também, como apresentador, Lombardi, e mesmo como repórter, eu nunca tinha visto. São eles que estão no carro, que aparecem nessas imagens aqui. Eles estão chegando num pedágio. E a polícia começou a investigar essa história graças à moça que atende aqui no pedágio. Ela percebeu que tinha alguma coisa diferente, porque a mulher que dirigia, ela estava aparentemente desmaiada. Só depois ela foi descobrir que ela estava morta. Mas a mulher estava com as mãos caídas, o banco estava para trás e ao lado do passageiro estava o marido dela. Era ele que dirigia o carro apenas com uma mão. A moça disse o seguinte: olha, eu acho que a tua esposa aí, ela tá passando mal, você não quer que eu chame o socorro? Ele: não, calma aí que eu vou encostar o carro aqui, aí pode deixar que eu cuido dela. Só que ele pega e sai e ele não encosta o carro, ele segue adiante. Esse homem não sabia que seria denunciado por essa mulher, porque depois disso ele provoca um acidente. Ela está aqui ao volante, ele dá uma batida que nem foi tão grave assim na lateral de um ônibus, olha como é que ficou o carro, e ele desce daqui desesperado, chorando, dizendo que a mulher dele tinha passado mal ao volante e por isso ela bateu o carro. Aí ele vai para o velório. Vocês têm imagens aqui, por favor, do apartamento, do elevador? Se tiver imagem dele descendo o elevador, tem na reportagem? Porque é o seguinte, a polícia começa a investigar, né? E aí a polícia pede para o zelador as imagens do elevador depois da morte. O cara tá numa boa, ele não tá chorando, ele tá despreocupado. Ele sobe numa boa, desce numa boa, só que quando ele chega no velório da mulher, ele chega aos prantos, chorando: meu Deus do céu, eu falei para ela não dirigir cansada, ela acabou dormindo ao volante e bateu o carro. Ele chega com o braço meio enfaixado e tal. Aquela conversa fiada que não colou, porque a polícia, ela tinha recebido já a informação de que uma atendente de um pedágio tinha dito que o homem estava com uma mulher ao lado e essa atendente desconfiou que essa mulher não estivesse desmaiada, que na verdade ela estivesse morta. A mesma mulher que minutos depois acabou batendo o carro e teria morrido num acidente. Aí a polícia se antecipa, pega as imagens já do circuito de segurança dentro do condomínio e chega com todas as provas e prende esse homem ali, no velório da mulher. Agora preste atenção na desculpa que ele está dando. Como é que ele vai justificar uma coisa dessa? No começo, o Lombardi, de Você de Casa, ele dizia que a mulher, ela tinha dormido ao volante e tinha batido o carro. Só que agora a farsa foi descoberta. Ele já inventou uma outra desculpa, quer ver? Quero saber. Põe no ar. 24 anos de carreira, eu nunca vi uma situação dessa em que uma pessoa conduz um veículo numa rodovia do banco do passageiro, né? Com a pessoa que estava no banco do motorista desacordada. Era um relacionamento muito conturbado, né? Com relato de agressões, inclusive graves, tá? Não, fiquei impressionado com a frieza, Deus me livre, mas pode ser doido do jeito. Esse homem que aparece de tipóia no braço é Alisson de Araújo Mesquita. Calmo, ele entra no elevador do prédio e se ajeita em frente ao espelho, poucas horas depois de um acidente de trânsito que ele diz ter sido a causa da morte da namorada dele, Renai Gonçalves Rosa Amorim. Renai tinha 31 anos, era personal shopper, uma profissional que auxilia clientes a fazer compras de forma personalizada e eficiente. Natural da cidade de Divinópolis, em Minas Gerais, ela era descrita por amigos como uma mulher carinhosa e dedicada. Nos últimos 7 meses, morava com Alisson, de 43 anos, empresário do ramo imobiliário. Pai de 2 filhos, Alisson já tinha antecedentes criminais por embriaguez ao volante e uma ocorrência de violência doméstica há 2 anos.
O casal começou a se relacionar há pouco mais de um ano. Publicações nas redes sociais mostravam um casal apaixonado. Mas foi quando os dois passaram a morar juntos, Alisson começou a mostrar um comportamento diferente. Há mensagens em que a vítima ela trocou com conhecidos, né, de que ela teria sido agredida de forma grave. Ele troca mensagens com o autor, falando que tem medo dele, que bateu muito na cabeça. Então, assim, a gente vê que são relatos fortes e verdadeiros de violência doméstica ali insistente. Porém, não há registro formal por parte dela solicitando qualquer medida protetiva ou qualquer providência por parte da Polícia Civil. Manhã do último sábado, dia 14, o carro do casal passa pelo pedágio da rodovia MG 050, em Itaúna, por volta das 5h56 da manhã. Renai está desacordada no banco do motorista, com o cabelo no rosto e corpo caído para frente, enquanto Alisson, no banco do passageiro, controla o volante e os pedais. 9 minutos depois, o carro invade a contramão e bate de frente com um micro-ônibus. Alisson sofreu somente ferimentos leves, mas Renai está morta. O motorista do micro-ônibus contra o qual o veículo se chocou, ele afirmou de forma categórica de que o veículo vinha no sentido contrário, fez um zigue-zague e direcionou para o micro-ônibus, sem acionar os freios e indo com uma velocidade alta, né? Foi onde que houve esse abarroamento, né? E também há um indicativo de uma testemunha, que isso nos chamou bastante atenção, de que logo após o acidente, tão logo ocorreu, ele chegou próximo dessas vítimas para verificar a pulsação e viu que a mulher já estava gelada, né? Com os lábios roxos e com sangue na narina estancado e seco, que não é compatível com a morte ali do acidente. Pelos achados, eu acredito que até umas 2 horas antes é possível de que ela estaria morta já. Ao investigar o acidente, a polícia teve acesso ao áudio enviado pela funcionária do pedágio, comunicando à chefia sobre o comportamento estranho de Alisson ao passar pela cabine. E o que era desconfiança passou a ser uma certeza. Ela não estava dormindo, ela estava desacordada mesmo, foi a situação mais esquisita. O homem veio, ele estava segurando o volante e ela ia para frente, ele puxava ela para trás, ela estava com o cabelo todo na cara, estava desacordada, a roupa dela estava meio desabotoada, tudo atrapalhado. E ele estava suando muito, até estava com o rosto todo molhado. Parecia que ele tinha um arranhãozinho assim no rosto. Quando eu falei com ele assim, moço, tá acontecendo alguma coisa? Aí ele falou assim, não, ela tá passando mal, a glicose baixou. Eu falei, para ali pra gente dar atendimento pra ela. Ele, vou parar. Ele fez menção de parar, só que ele não parou. Porque eu acho que ela não tava passando mal, não. A situação era outra ali, viu? Essas imagens chegaram até a família. A família passou a verificar que o autor tinha algumas marcas no braço e no rosto, indicativas sugestivas de arranhões, né? E eles suspeitaram que, aliado a essas lesões no braço do autor, com as imagens, ali na verdade poderia não ter tido um acidente. A análise da necrópsia revelou sinais de asfixia e também de traumatismo craniano. No apartamento do casal, em Belo Horizonte, a polícia encontrou vestígios de sangue. Agora, os investigadores analisam imagens do condomínio para saber onde a violência começou, se ainda dentro de casa ou durante o trajeto pela rodovia. Alisson foi preso em flagrante no momento do velório de Renai. Não, fiquei impressionado com frieza. Ficou lá o velório no sábado, no domingo, né? O velório lá ficou. Pegou a chave da casa da mãe dela, foi lá na casa da mãe dela, tomou banho, voltou pro velório. Nossa, é muito sangue frio. Em depoimento, Alisson confessou ter agredido Renai, mas disse que não a matou. Segundo o empresário, as brigas começaram no apartamento, continuando na estrada. Ele fala que as agressões teriam se iniciado, né, lá no apartamento e que ele teria alvejado o nariz dela onde teria sangrado. Fala que foi durante o trajeto que aconteceu, que ele teria comprimido o pescoço dela pelo lado direito com a mão direita, o que é compatível talvez aí com as lesões que ele tem no braço direito de unhadas e no rosto, tá? E ele disse que só parou, né, no segundo momento que houve a briga entre eles, após ela desfalecer. Pode ser o momento que ela tenha vindo a óbito.
Alisson foi autuado por feminicídio e teve a prisão preventiva decretada. A polícia aguarda laudos complementares, como exames de DNA e análise de celulares, para concluir o inquérito. A defesa de Alisson diz que ele vai colaborar com as investigações e sustenta que tudo foi um trágico acidente. Enquanto ele permanecer preso, o inquérito tem ali um prazo de 10 dias para a conclusão, até mesmo para que os outros laudos sejam concluídos, e possa corroborar todos esses elementos informativos que já foram colhidos até o momento e podemos concluir aí com o indiciamento do autor. Ainda existem exames complementares sendo realizados e é prudente aguardarmos a conclusão desses exames para que a gente consiga concluir o inquérito policial com essa certeza. Então, nesse momento, são indícios muito fortes que devem corroborar com os exames complementares que nós estamos aguardando. Lombardi, que caso impressionante. Não, é uma história de escritores de renome, como Agatha Christie. Escritores que você vê, parece uma coisa de cinema, de livro. Mas é a realidade pura. Agora, tem um detalhe interessante nessa história que o delegado falou. Os indícios são fortes, então a polícia precisa trabalhar muito bem, a perícia muito bem, para jogar exatamente tudo que está sendo acusado contra ele. Do contrário, vai ser uma discussão entre defesa e acusação e esse sujeito é capaz de se livrar, você acredita? Dizendo que não, que foi acidente e não assassinato. Olha que loucura isso. Porque ele bate forte nessa tecla, né? Sim. Ele já tem um advogado e o próprio advogado embarcou na dele. Se o cliente está contando, o advogado acredita. E agora o advogado vai trabalhar para conseguir provar que ele está falando a verdade. E sabe que tem vezes que consegue? Né? Nós vimos recentemente, por exemplo, aquele tenente da Polícia Militar que deu um tiro no Leandro Lô, campeão de jiu-jitsu, dentro de uma boate. E aí, os advogados criaram lá uma versão dizendo que, na verdade, esse tenente é que foi vítima e os jurados acreditaram. Então, o tenente passou a ser inocente, ele foi absolvido. Absolvido por 5 mulheres e 2 homens. Foram 4-3, mas foi absolvido. Você já imaginou? Qualquer coisa pode acontecer, nós vamos até o final. Daqui a pouco tem novidade direto de lá.